Então, como vocês podem ver, demorei um pouquinho para voltar, mas é que eu tava de férias e também eu tava no meio de um semestre caótico, ainda tô no meio do semestre, porque onde eu estudo é meio esquisito. Eu não sei porque a UEL resolveu fazer 3 semestres em um ano, aí fica por aí, né? Como vocês podem ver, eu troquei de celular, então eu acho que os vídeos vão ficar um pouco melhor, eu espero. Voltando sobre o assunto de faculdade, eu vou responder um comentário, né? Porque eu também não sei muito bem o rumo desse canal, mas eu acho que contar um pouco de experiência é interessante. Então acho que vai ser por isso e vai ser respondendo comentário que vocês quiserem. E eu vou falando da minha vida mesmo e vou tentar trazer um vídeo por semana. Eu sei que é difícil, mas tem que ter constância. E eu gosto muito de gravar, sempre quis gravar vídeo. Então a pergunta tinha sido, tipo, como se preparar antes de entrar numa faculdade de computação. Eu sei que agora tá em aula, então provavelmente tem bastante gente indo atrás do que saber. E eu acho interessante. Então eu separei 5 tópicos para falar um pouquinho. Começando pelo primeiro tópico, eu sei que você não precisa ter contato com desde da infância com programação e tudo mais, mas é interessante, tipo, antes de entrar numa faculdade, dar uma olhada nos vídeos, porque às vezes você entra numa faculdade, por exemplo, na minha o professor só foi imaginando que a gente sabia linguagem e tudo mais, e aí foi muito difícil para mim. Então eu recomendo muito que vocês aprendam alguma linguagem de programação, principalmente uma C, que é mais, eu não vou falar que ela é tão difícil assim, mas tipo, ela tem uma construção para você fazer um código, tipo, você tem que construir bloco por bloco desde a base, assim, tipo, antes de fazer algo grandioso. Eu acho isso legal. Por exemplo, a tipagem, mexer com ponteiro, isso é muito legal. Eu recomendo que vocês aprendam antes de aprender um Python e tudo mais, mas você pode começar também com Python, ver um Portugal também, é interessante. Outra coisa que é importante também, mas aí vai de cada pessoa também, é você ter um notebook. Eu sei que para alguns pode ser impossível, porque é muito raro um notebook, mas é muito interessante porque, por exemplo, você adianta muita coisa. Tipo, tem trabalho que você vai receber, tipo, por exemplo, semestre passado eu recebi um trabalho de 40 páginas. Então, meio que é impossível você fazer tudo em casa e é muito melhor para você se organizar, praticar em sala de aula quando você estiver aprendendo algoritmos, estrutura de dados. Então, é uma coisa boa. E principalmente se você for para uma faculdade pública, por exemplo, os computadores são um pouquinho velhos e tudo mais, então você pode ter um pouco de dificuldade do que seria você ter um notebook. Além de ser mais prático também, né? Você vai que você faz um código lá, aí você tem que mandar no seu e-mail, um trampo. Então é melhor guardar tudo no notebook. Eu também posso trazer um vídeo falando sobre especificação de notebook. Você não precisa de um notebook tão forte assim, mas de base eu vou falar, tipo, 8 GB RAM, um processador de pelo menos 4 núcleos, totalizando 8, né, com os núcleos virtuais. Sei lá, um i7 de 8ª geração para cima, ou um i5 para 11ª, décima, assim, já tá para cima, tá bom. Aí uma memória de pelo menos 500 GB, e é isso. Outro fator importante na faculdade é você saber inglês. Óbvio que isso aí, tipo, para qualquer faculdade em si é importante ter inglês, faz um diferencial enorme. E tipo, eu acho muito importante porque, por exemplo, às vezes a gente pensa que a gente vai fazer um programa do zero, mas em base a gente lê documentação, então geralmente essas documentações vão estar em inglês. É importante você aprender inglês para qualquer coisa, não só para isso, para nossa área. Então saber inglês é uma coisa muito importante. Por exemplo, esse semestre passado eu tive um professor que ele só passa slide em inglês, então tipo, tecnicamente você precisa saber inglês e, enfim, é importante. Isso aí independe da área que você tiver, é importante você saber. Um outro tópico importante é saber se comunicar. Tipo, é uma coisa que seria fundamental para qualquer coisa, mas eu acho que pro nosso curso é mais difícil, porque eu não sei porquê, mas o pessoal é bastante inseguro para se comunicar no nosso curso. Eu acho que para qualquer curso de exatas e tudo mais, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de comunicação. E se você saber se comunicar um pouquinho, tipo, já vai alavancar você para muita coisa. Tipo, o network é importante, fazer amizade é legal, aprender junto é a melhor coisa. Então, saber se comunicar é uma coisa muito importante. E também, por exemplo, sei lá, ir atrás de projetos, essas paradas, você tem que partir de você. O professor não vai vir atrás de você na faculdade, então é muito importante você saber se comunicar. Tipo, se eu não soubesse me comunicar, eu nunca teria entrado na minha iniciação científica. E, tipo, você perde muita coisa não se comunicando. Então, é um ponto para ter em mente. E a última dica que eu vou te dar é praticar bastante. Tipo, toda a área de exatas é assim. Não é só ler na matemática. E computação, ela tá intrínseca com a matemática. Então, você tem que ter uma base sólida, aprender muito bem
e praticar. Para você aprender, você tem que praticar. Eu acho isso muito legal, você não pode também se tornar isso cansativo. Se você não aprende a base muito bem, isso vai se tornar muito chato mais pra frente, você vai ter dificuldade para outras coisas. Então, tá na faculdade, aproveita e pratica muito matemática, programação, enfim, qualquer coisa. Isso é interessante porque vai te dar uma bagagem enorme para você aprender qualquer coisa, tipo, no final das contas. Então é bem legal. E no mais é isso, né? Eu pretendo trazer um vídeo por semana. Qualquer coisa, manda nos comentários que eu vou estar respondendo, que vai ajudar bastante com o canal. E é isso. Valeu!